Deixa eu... Para ficar melhor. Aí, agora abriu, né? A nossa telinha. Pessoal, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, né? É o seguinte, a gente vai dar continuidade em nossa aula de oxigenoterapia, né? Já tivemos a parte 1, parte 2, essa vai ser a parte 3, e aí nós vamos finalizar, tá? Essa parte 3 com um caso clínico que eu coloquei no final desse material, tá bom? E que vocês, assim que terminar de assistir esse vídeo, vocês vão tentar responder, tá? Vocês vão tentar chegar a uma conclusão desse caso clínico. O caso clínico, turma, tá? Está ligado à urgência e emergência, às intervenções, o que você tem que fazer com o paciente em certas situações, tá? E aí é um paciente que ele pode estar internado ou não, e com algumas patologias, tá? E vamos analisar a situação desse paciente, tá bom? E para a terceira parte aqui do nosso material, né, da nossa aula, a gente vai falar sobre intubação endotraqueal. Ah, professor, intubação é procedimento médico, é um procedimento invasivo, etc e tal. Beleza, é sim. Porém, você como técnico de enfermagem, você como enfermeiro, tem que saber os procedimentos, tem que saber os cuidados, né? Tem que saber também ali para que serve essa intubação endotraqueal, em que momento que essa intubação endotraqueal vai servir ali para dar uma sobrevida ao meu paciente, tá? Então vamos começar? É o seguinte, turma, o que nós vamos falar sobre intubação endotraqueal é um procedimento que consiste em substituir durante certo tempo as vias respiratórias superiores do paciente por um tubo de borracha ou plástico promovido de um balão que se insufla a partir do exterior, permitindo o ajuste do tubo ou trecho que ocupa, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Então, pessoal, o que vem a acontecer? Toda vez que o paciente, né, vai fazer uso aí da intubação endotraqueal, certo? É por algum motivo extremo. É um paciente que está com a saturação bastante baixa, é um paciente que está ele pode ter um TCE, é um paciente que pode estar envolvido por alguma outra patologia, principalmente uma patologia respiratória, uma patologia cardíaca, que vai ali então comprometer, né, o seu sistema respiratório, comprometer o seu sistema cardíaco, vai diminuir a taxa de oxigênio cerebral, né, e diminuindo significativamente essa taxa de oxigênio tecidual, certo? O meu paciente vai entrar no processo de hipóxia, né, diminuição de oxigênio tecidual, e ele pode ter ali rebaixamento de nível de consciência. Quando o paciente chega a um pronto-socorro e ele está com TCE grave, ele vai ter alterações pupilares, né, e aí é onde que entra em relação ali também a questão da escala de coma de Glasgow, né? Então, a escala de coma de Glasgow igual ou abaixo de 8 ali já é indicação ali para o tubo orotraqueal. O seu sistema respiratório já não está mais trabalhando conforme ele deveria trabalhar, tá? Existe algo que está atrapalhando o sistema respiratório, o sistema cardíaco ou outro sistema daquele paciente agir da maneira que deveria agir. Então pode ser por um trauma ou uma patologia severa, né, que vai diminuir ali a questão. É um déficit de débito cardíaco que vai diminuir a hipoxemia, a hipóxia desse paciente, né? Então, na maioria das vezes, o médico vai induzir o paciente ao coma para para intubar o paciente, para dar uma sobrevida e fazer o tratamento do paciente, certo? Ou já é um caso assim mais arriscado, em que o paciente chegou
com TCE grave, está inconsciente, então a gente já intuba o paciente já para dar uma sobrevida ao paciente, tá? A intubação endotraqueal, existem aí as lâminas de laringoscópio, né? Então, essas lâminas aí é que vai ajudar o médico a fazer a introdução desse tubo endotraqueal. Quando vai fazer, né, esse procedimento do tubo endotraqueal, certo? É necessário que eu induzir o paciente ao coma, é necessário que eu faço a abertura da via oral, né, envio uma cânula dentro da traqueia do meu paciente, tá bom? É um procedimento invasivo, tá? É um procedimento não fácil, é arriscado de fazer, tá? Mas é necessário para trazer uma sobrevida ao nosso paciente, tá bom? Intubação endotraqueal, aqui também utilizamos aqui o AMBU, né? Máscara válvula aí, né? Conhecida. Esse AMBU ele consegue levar o oxigênio ao paciente também, só que nesse caso aqui ele já é manual, né? A gente coloca a máscara no paciente e vai ambuzar o paciente até vir a ventilação mecânica e eu consigo dar uma sobrevida a esse paciente, tá bom? Esse é o material bastante utilizado no atendimento pré-hospitalar, no atendimento intra-hospitalar, tá? Porém, temos que ter cuidado em relação à quantidade de ventilação que meu paciente necessita. Porque se eu faço muita ventilação sem ter necessidade, meu paciente vai ter uma hiperventilação, tá? Outra coisa interessante é ter cuidado também com a hipoventilação. Então, eu não posso exagerar, né, oferecendo oxigênio demais a esse paciente quando eu estiver abusando do paciente, e também não posso ficar com preguiça de abusar, porque pode dar tanto uma hiperventilação que pode comprometer a saúde do meu paciente, ou uma hipoventilação que vai prejudicar também a vida do meu paciente, tá bom? Aqui na intubação endotraqueal, aqui eu tenho as cânulas, né? Eu tenho as cânulas aí, então ela tem algumas medidas que vai ser importante para cada paciente, né? Para cada biotipo desses pacientes, para estar realizando aí esses procedimentos, tá bom? Existe o CANF aqui, ó, né? Essa parte aqui onde vai fazer a insuflação aqui para evitar a retirada, né? Às vezes o paciente volta do coma e quer retirar, né? Então, antes de retirar, eu tenho que diminuir essa quantidade do CANF aí para ajudar na retirada aí, ajudar na retirada das cânulas, tá? Aqui eu coloquei uma gravura bastante interessante, tá? Só para a gente ter uma noção como que vai fazer. Então, tem um paciente vai ser deitado, decúbito dorsal, elevação, né? Uma hiperextensão que vai ocorrer aqui no paciente. Lembrando que se for um paciente com trauma, eu preciso observar se ele tem um trauma cervical ou não, se ele faz uso de colar cervical. Então, para isso, existe outros tipos de manobra para realizar para ajudar na intubação do paciente. Caso contrário, o paciente não tem histórico de trauma cervical, né, não tem histórico de trauma, eu posso estar fazendo uma hiperextensão da cervical do meu paciente, fazer a introdução. Então, a gente vê aqui que eu tenho laringoscópio, certo? Eu tenho a laringoscópio aqui, né? E aqui eu tenho a cânula, né? Essa cânula aqui, ó, ela vai ser introduzida. A única observação que temos que fazer, né, principalmente o médico na hora que está fazendo a intubação, porque é ele que faz essa intubação, é na hora que a cânula ela tem que entrar na parte da traqueia e não na parte do esôfago, tá? Fica bem claro isso, porque eu estou tentando oferecer oxigênio ao meu paciente. Se eu estou oferecendo oxigênio ao meu paciente, esse oxigênio vai para onde? Para o esôfago ou para a traqueia? Logicamente que vai ser para a traqueia, tá? Porque os meus alvéolos estão necessitando de oxigênio para fazer todo aquele processo de hematose e levar então oxigênio para todos os tecidos do corpo, beleza? Então tá aí essa gravura aí, tá bom? A intubação aqui, ó, correto, né? Colocação do tubo na via respiratória após as cordas vocais em um nível acima da carina, né? Então, o que é a carina? A carina nada mais é do que aquela bifurcação que existe lá nos brônquios. Então, o tubo, né, da via respiratória, ela vai ficar ali naquela região.
entre as cordas vocais e a carina. Vai ficar naquela região ali, beleza? Incorreto. Colocação do tubo no esôfago, acima do estômago. Também não pode. Olha só. Quando você vai fazer, né? Quando ocorre essa intubação, pessoal, eu não vou fazer intubação, mas você vai observar. O médico fez a intubação e às vezes está um pouco inexperiente, né? O colega ainda está aprendendo a fazer intubação. Mas aí ele entubou ali nas pressas e ele já achou que estava na traqueia e estava no esôfago. E de repente o paciente começa ali então a fazer um edema, subcutâneo. Né? Então rapidamente eu preciso retirar essa. Eu preciso retirar imediatamente esse tubo e entubar o paciente novamente, tá bom? Então eu preciso observar que aqui o estômago ele vai encher de ar, né? Ele vai encher de ar, então isso é muito perigoso, tá? Procedimentos, né? Informar o paciente. Lógico que todo procedimento que você for realizar com o paciente, você precisa informar o procedimento passo a passo para o paciente. Ele precisa estar ciente do que vai ser feito com ele. Lavar as mãos e colocar as luvas descartáveis, tá? Então, lavar as mãos aí todo mundo já sabe. Os procedimentos 3, verificar a saída de oxigênio. Então, toda vez que você for pegar um plantão, turma, tá? Verifique se tem bala de oxigênio lá na reanimação, se tem bala de oxigênio na enfermaria, que na enfermaria não pode ter bala de oxigênio, tá? É na reanimação. Na verdade, nem pode ter bala de oxigênio, tem que ter esse aparelho aqui conectado na parede. O oxigênio ele é encanado, né? Logicamente que as balas de oxigênio vão ficar na parte externa do hospital, externa do cais, vai ser encanada, existe uma encanação onde vai ter o ar comprimido, o oxigênio, certo? E aí nós vamos fazer essa encanação e vai conectar então ali o oxigênio. Então toda vez que vai pegar um plantão, sempre é bom estar verificando a quantidade de oxigênio que ainda resta nas balas de oxigênio, se essas conexões do oxigênio, se no hospital que tu trabalha, no CAIS, tem conectado a parede, verificar se realmente está funcionando ou não. Se não estiver funcionando, verifique se tem bala de oxigênio disponível no local mais próximo para você transportar, caso o paciente necessita. Então tem que estar preparado para todas as intervenções que possam ocorrer em um plantão. Todas, tá? Ah, mas o plantão hoje é domingo de madrugada ou domingo dia, não vai ocorrer nada, não vai ter nenhuma intervenção dessa. Aí você se engana. Tem que estar preparado para tudo. Peguei o plantão, tem que preparar o meu plantão para uma intercorrência de uma PCR, para uma intercorrência de envenenamento, uma intercorrência de facada, tem que preparar todo o kit de oxigenoterapia, verificar se eu tenho oxigênio suficiente aí para um plantão. Isso é muito necessário. Por quê? Se chega um paciente na sua unidade, cara, e necessita, o paciente vai necessitar de oxigênio, e de repente você está com a bala de oxigênio dentro da reanimação, e você não verificou a quantidade de oxigênio que existe lá. De repente, esse oxigênio acaba no meio de um procedimento desse paciente. Cara, tu vai ficar louco, o paciente não pode ficar sem oxigênio. Se ele fica sem oxigênio, ele começa a saturação dele começa a rebaixar, cair, e isso é um perigo para o paciente, tá bom? Fica aí a dica. 4. Colocar água destilada no reservatório do manômetro fluxômetro, tá? Então sempre é bom. Para que serve essa água destilada? Para umidificar o meu sistema respiratório. Se eu ofereço oxigênio sem essa água destilada, sem esse umidificador, o que acontece com as vias respiratórias do meu paciente? Resseca. E esse ressecamento pode comprometer muitos tecidos epiteliais do meu paciente, né? Trazendo ali algumas lesões posteriores. Então, em vez de você estar dando uma sobrevida, você está matando o paciente. Matando assim, demorando a sua recuperação. Tá bom? 5. Ajustar a concentração de oxigênio. O que é isso? Aqui eu tenho o nosso aparelhinho aqui, onde eu vou fazer a medição. Né? Então, essa parte aqui
nem eu vou colocar aqui litros por minuto. Então, o paciente vai necessitar. Vai depender muito que tipo de catéter, que tipo de máscara que o meu paciente está usando. Se vocês não lembram, volta nas aulas anteriores, lá na parte 1 e na parte 2, que vai estar explicando para vocês. Cada tipo de catéter, cada tipo de máscara tem a quantidade de litros por minuto que o meu paciente precisa, certo? E é que aquele tipo de máscara ou de catéter é o suficiente para a quantidade, então, ali de oxigênio, tá? E depende da clínica do meu paciente também. Então, aqui eu vou estar verificando a quantidade de oxigênio que está sendo expelida, a quantidade de oxigênio que está indo para o paciente, tá bom? Isso é muito importante. 6. Colocar máscara no catéter, né? Colocar o paciente em posição confortável. Um dos conceitos, prescrição de enfermagem, né? A gente fala muito o seguinte: paciente com desconforto respiratório, elevação de cabeceira, né? Elevar a cabeceira da cama para quê? Para facilitar ali a respiração, né? Dar um conforto ao meu paciente. Mesmo fazendo uso de oxigênio-terapia, eu preciso dar um conforto ao meu paciente, tá bom? É muito importante isso aí. 8. Recolher o material. 9. Lavar as mãos. 10. Registrar na folha de anotações de enfermagem. Aprazar e checar os horários de prescrições médicas. Certo? Isso aqui é muito importante, turma, muito importante. Não esqueça disso. Sempre, todo procedimento que vocês forem realizar com o paciente, anotem, faz as suas anotações de enfermagem lá no prontuário do paciente, carimba e assina, tá? É para o seu resguardo, para te resguardar de tudo que possa acontecer contra vocês lá no hospital, onde você estiver trabalhando, tá bom? As recomendações: trocar sistema de umidificadores, nervos e catéter nasal a cada 24 horas. Essa é a indicação, porém na prática isso é meio difícil de acontecer, tá? Mas existem hospitais de grande porte, os hospitais de alta complexidade, certo? Que segue isso na íntegra. Porque eu preciso fazer essas trocas de umidificadores e névoas de catéter nasal a cada 24 horas, para evitar a proliferação de micro-organismos nesses materiais, tá? Principalmente quando o paciente está sem umidificador, né? Isso pode ocorrer ali ressecamento excessivo ali dos tecidos epiteliais das vias respiratórias e pode lesionar e proliferar ali então algum micro-organismo. E evoluindo posteriormente, mais tarde, o que? A uma pneumonia associada à ventilação mecânica, uma pneumonia associada à proliferação de micro-organismos, sendo ele fungos, bactérias ou vírus, tá? Vocês podem observar muitos pacientes que faz uso constante de catéter até que não, mas de ventilação mecânica, esse paciente já está comprovado, assim, já tem artigo científico publicado, vários artigos publicados, que eu tenho até um artigo que eu só não publiquei ainda, mas eu tenho um artigo na época, foi a minha tese na faculdade, falando sobre pneumonia associada à ventilação mecânica e que ocorra o quê? No prazo, né, de até 72 horas, esse paciente pode desencadear a pneumonia associada à ventilação mecânica. E aí está por falta de higienização, principalmente, tá? Trocar nebulizador a cada 12 horas também é muito importante, tá, pessoal? Então, isso aqui para acontecer, o que acontece? Vamos trabalhar na íntegra. O enfermeiro, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer a sua prescrição de enfermagem, tá? Então, ele vai evoluir aquele paciente, ele vai dar o diagnóstico ao paciente, por exemplo, processo respiratório ineficaz, trocas gasosas ineficazes, são diagnóstico de enfermagem. Prescrição de enfermagem, né? Trocar nebulizador a cada 12 horas, né? Trocar sistema de umidificadores, nervos e catéter nasal a cada 24 horas. Então, isso é uma prescrição. E o enfermeiro vai delegar a técnica de enfermagem a estar fazendo esse procedimento. E tem que aprazar também,
tá? Então, por isso que é necessário fazer esse tipo de anotações, ok? E isso faz grande diferença, tá? Grande diferença, porque eu consigo dar uma sobrevida e uma melhora precoce ao meu paciente e ele vai embora para casa mais cedo, né? E aqui, pessoal, eu coloquei esse caso clínico pra gente aqui, tá? Aqui é o seguinte, vamos lá? Paciente do sexo masculino, 81 anos, aposentado, natural, procedente de Salvador, admitido em serviço de emergência com quadro de dispneia em repouso intensa há 30 minutos. Acompanhada de sudorese fria, acompanhante refere que o paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica em uso regular de captopril 50 mg por dia e é diabetes tipo 2 sem uso de medicações. O paciente foi internado há 6 meses com quadro semelhante, permanecendo 2 dias na UTI, nega tosse, precordialgia, síncope e outras queixas. Nega outras comorbidades e alergias. Bem, esse é o caso clínico do nosso paciente. Agora, exame físico exame físico apresentava-se o seguinte: estado geral regular. O paciente, no exame físico, está dispneico, fazendo uso de musculatura respiratória acessória e descorado mais para 4. Sudoreico, acianótico, anictérico, afebril. Turma, presta bem atenção. Esse caso clínico é para a gente pensar. A gente vai chegar a uma discussão a esse paciente. É um paciente, certo? Se você for observar, é tudo que a gente já conversou dentro da emergência, da urgência e emergência intra-hospitalar, e o que nós acabamos de falar das aulas de oxigênio terapia. Parte 1, parte 2 e a parte 3 eu vou finalizar com esse caso clínico, certo? É para pensar, esse caso clínico é para pensar. Então, fiz o exame físico do meu paciente, né? Estado geral regular, dispneico, fazendo uso de musculatura respiratória acessória, tipo batimento de asa de nariz, descorado positivo, mais para 4, sudoreico, acianótico, anictéria febril. Isso é o exame físico. Frequência cardíaca dele tá 117 batimentos por minuto, pressão do 24 por 17 por mmHg, frequência respiratória dele. Frequência respiratória do meu paciente está 40 por minuto. Frequência respiratória, hein, gente? 40. Observa muito nos sinais vitais do nosso paciente. A saturação dele está 89. Tá? Avaliação respiratória. Creptos bilaterais até ápices pulmonares. Avaliação cardiovascular. Bulhas rítmicas e hipofonéticas em 2 tempos sem sopros. Abdômen globoso. Ausculta de panículos adiposo. Ruídos hidroaéreos presentes. Flácido e dolor à palpação, sem visceromegalias. Sistema nervoso central. Olha o Glasgow dele, tá 15, porém agitado. Então, Glasgow 15. As extremidades frias, cianóticas. Ó. E aqui, ó, extremidades frias e cianóticas. Tá? Esse aqui, a TEC, é o retorno capilar. Tá, pessoal? Acima de 2 segundos e está sem edema. A conduta. Qual que é a conduta que nós temos que fazer com esse paciente? Monitorização multiparamétrica, oxigênio em máscara não reinalante, prescrição de furosemida, morfina, nitrite, solicitação de gasometria arterial, eletrocardiograma e radiografia de tórax. Beleza. Aqui eu dei até a conduta para vocês, o que a gente deve fazer com esse paciente. Na hora que vocês terminarem de ler esse caso clínico, eu quero que vocês definem como que vocês irão atender esse paciente.
e iremos fazer essa discussão juntos. Beleza, turma? Então, tá aqui as referências bibliográficas para vocês, tudo certinho, e obrigado, viu, galera? Então, vamos discutir esse caso clínico tudinho, tá bom? Então, um abraço e até mais.